Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo onde nós estamos falando sobre o reino de Deus. E continuando esse vídeo, né? Se você ainda não segue o nosso canal, clica aqui, inscreva-se no nosso canal, aperta, dá um joinha no final desse vídeo, deixe seus comentários também no nosso vídeo e no link aqui da bio desse vídeo no YouTube tem todas as nossas redes sociais e ali tem tudo aquilo que você precisa saber acerca do pastor Giovanni e dos ministérios correlacionados a ele, da Igreja Batista Betel, tá bom? Continuando então, falando sobre o reino de Deus, nós vimos, né, que o reino eterno de Deus deve ser o governo e a soberania real de Deus sobre todas as inteligências no céu e na terra que estão voluntariamente sujeitas a Deus. É o que falou Lewis Sperry Chafer na sua obra Systematic Theology, ou seja, é o exercício da soberania de Deus através de toda a sua criação. E continuando aqui, também existe o reino universal sendo desafiado, né? E quando nós estamos falando sobre esse reino universal de Deus sendo desafiado, nós estamos falando que o desafio original ao direito da soberania eterna de Deus é registrado, por exemplo, em Ezequiel 28, de 11 a 19, e em Isaías 14, de 12 a 17, em que Lewis Schaeffer nos diz o seguinte, ele diz assim, afirma-se nessa passagem que o pecado de Lúcifer consiste em 5 afirmações terríveis contra a vontade de Deus. As 5 afirmações de Satanás são, evidentemente, vários aspectos de um mesmo pecado. Que pecado é esse? O orgulho, a soberba, a altivez do próprio inimigo de Deus, que é Satanás, o adversário de Deus e o inimigo mortal das nossas almas. A primeira desses aspectos do pecado original de Satanás é o desejo dele, quando ele diz na Bíblia Sagrada, nesse trecho que nós mencionamos, eu subirei ao céu. É essa terminologia que é utilizada na Bíblia Sagrada. E o que significa esse eu subirei ao céu? Aqui nós vemos o primeiro aspecto do pecado satânico, né, de Satanás, onde ele aparentemente propôs fixar uma residência no terceiro e mais alto céu, onde Deus e os seus redimidos residem, conforme 2 Coríntios 12, de 1 a 4, é o que diz, é o que nós vemos Paulo falando sobre isso. Satanás, amados, não tem direito, quer por posição, quer por redenção, de forma direito de se apossar daquela esfera como se fosse dele, como local da sua residência. Ou seja, a sua intenção era cobiçosa e foi demonstrada nessa declaração, onde eu subirei ao céu, como se fosse possível para ele fazer isso, e não é, tá bom? É um insulto isso, contra o próprio Deus, contra o plano e o propósito do Criador com relação às suas criaturas. Segundo manifestação do pecado de Satanás, é quando Satanás afirma, num segundo momento, ele diz assim, com essas palavras, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono. Essas são palavras de Satanás, relatadas nesses 2 trechos que nós mencionamos para vocês. Então, por essa afirmação, revela-se que Satanás, embora designado para a guarda do trono de Deus, desejou apossar-se de um trono próprio e quis governar acima das estrelas de Deus, ou seja, acima dos seres angelicais, que estão, obviamente, em vista aqui. E fica claro o caráter pecaminoso do propósito de Satanás em assegurar um trono para si diante do céu, do terceiro céu, diante da presença gloriosa de Deus. O que é uma autopromoção, um engano terrível, uma corrupção maligna no ser de Satanás, que era Lúcifer, né? Um anjo de luz. No terceiro momento, Satanás diz o seguinte, e é a terceira manifestação do pecado satânico. Ele diz assim, no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. E aqui a palavra monte, evidentemente, se refere ao trono do governo divino na terra, conforme Isaías 2, de 1 a 4. E a congregação aqui, a palavra congregação, o termo bíblico congregação, é claramente uma referência a Israel, ao povo de Israel.
Então, logo, pensando assim, né, essa suposição específica parece dirigir-se, pelo menos, a uma participação no governo messiânico sobre a terra, o que, claro, seria impossível e foi um desejo maligno de Satanás, mas nós sabemos que isso não se efetivou, não se realizou. Terceira expressão do pecado maligno. A quarta expressão ou manifestação do pecado de Satanás foi quando ele desejou e ele falou isso, se expressou da seguinte maneira: subirei acima das mais altas nuvens. Ou seja, quando ele fala isso, das mais de 150 referências bíblicas acerca das nuvens, né, e um total de 100 estão relacionadas à presença e à glória divina. Ou seja, Satanás evidentemente buscou assegurar-se para si um pouco mais da glória que pertence exclusivamente a Deus. O que, claro, nós sabemos que biblicamente é impossível. Foi um grande desejo de autopromoção que não se efetivou e também não se realizou. E a quinta manifestação do pecado do diabo, pecado satânico, é quando ele afirmou assim: serei semelhante ao Altíssimo. E essa pode ser considerada aqui uma chave para nós compreendermos e delinearmos aqui os propósitos e métodos de Satanás. Ou seja, apesar de uma impressão quase universal de que o ideal de Satanás para si é ser diferente de Deus, ele aparece aqui nesse trecho como alguém cuja motivação ou desejo seria ser igual a Deus. No entanto, a sua ambição não é ser igual a Jeová, o eterno, né? Que nenhum ser criado poderia ser, mas ser igual ao Altíssimo, cujo título significa o possuidor do céu e da terra, conforme Gênesis 14, versículos 19 e versículos 22. Ou seja, o propósito de Satanás, então, é conquistar a autoridade sobre o céu e sobre a terra. E quando nós pensamos um pouquinho sobre isso, né, fazemos esse estudo cuidadoso dessas observações, podemos concluir então de que cada uma dessas 5 fases do pecado original de Satanás foi um ato de rebelião direta contra a autoridade constituída de Deus. Foi motivada pelo desejo cobiçoso de se apropriar da mesma soberania, da mesma autoridade, do mesmo governo soberano do próprio Deus. E por causa desse pecado que resultou então a queda de Lúcifer, né, de Satanás, um reino sobre o qual Satanás então governa hoje, foi formado em oposição ao reino sobre o qual Deus governa, sobre os céus e sobre a terra. E Satanás é retratado na Bíblia como Deus desse século, lá em 2 Coríntios 4:4, como também o príncipe das potestades do ar, em Efésios 2:2, e como o possuidor dos reinos do mundo, porque a Bíblia Sagrada diz em Mateus 4, de 8 a 9, que levou ainda o diabo, ou seja, levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as glórias deles, e lhes disse, ou seja, disse a Jesus: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Foi o que o diabo disse no alto do monte, no monte muito alto, como diz a Bíblia, diante de Jesus, nas 3 tentações que ele levou Jesus a se rebelar contra Deus. Nós sabemos, é claro, que Jesus não caiu na ladainha satânica, mas o diabo continua tentando fazer isso nos dias de hoje, nos corações humanos. E quando nós pensamos um pouquinho sobre isso que nós estamos falando, de Mateus 4, é significativo, né, que Cristo não tivesse desafiado o direito de Satanás de ofertar esses reinos. Pelo contrário, Jesus os reconheceu como reinos de Satanás. E então Satanás tinha o direito de fazer com eles o que bem lhe apraz, né? Então, em vista desse ato manifesto, que desafiou o direito de Deus de governar o seu reino eterno, Deus instituiu então um plano antes da fundação do mundo para manifestar a sua soberania diante de todas as inteligências criadas. Nós vemos através da palavra que o Senhor pode dizer aos convidados que participem das bênçãos do milênio, só Deus pode falar isso, só Cristo, né? Em Mateus 25:34, Jesus diz assim: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino, que vos tenho preparado desde a fundação do mundo.
ou seja, esse reino, o reino de Deus, que conduz ao reino eterno, de 1 Coríntios 15, 24, é visto como parte do eterno desígnio, ou seja, vontade de Deus, através das eras, através dos séculos. E a terra, que foi o centro da autoridade satânica, principalmente nessa dispensação que nós estamos, na era da igreja, né? É o cenário desse reino na atualidade. E torna-se o lugar escolhido por Deus para fazer essa mesma demonstração de poder. É o que afirma o teólogo R. Miller. Ele diz na sua obra The Kingdom of God and the Kingdom of Heaven, o reino de Deus e o reino dos céus. Ele diz assim, Miller diz assim: embora fiquemos infinitamente surpreendidos com a imensidão, né, da criação ou dos confins do reino de Deus, a nossa surpresa se transforma em assombro quando percebemos que a Terra, um dos menores corpos celestiais, é destinada a ser o palco de demonstração das poderosas obras de Deus. E é aqui, ou seja, na Terra, que ele, Deus, escolhe revelar as riquezas da sua graça aos limites finais do seu reino universal. Glória a Deus por isso. São tremendas, né, essas palavras desse teólogo R. Miller, né, Miller Earl, na sua obra The Kingdom of God and the Kingdom of Heaven. Então nós vemos essa manifestação, né, do reino de Deus e do reino dos céus e no reino na terra. Ou seja, para nós compreendermos tudo isso que nós estamos falando, o plano de Deus de demonstrar a soberania de Deus e manifestar a universalidade do seu reino pode ser chamado plano do reino teocrático de Deus. E Peters, né, quando afirma sobre esse reino teocrático, ele nos diz o seguinte: a instituição da teocracia, com as exigências que ela reivindica para si, é a aprovação que lhe é dada pelo próprio Deus. Marca não só o fato de ser desejável, mas de que o propósito de Deus é estabelecer definitivamente a sua supremacia sobre os céus e sobre a terra. É o que nos fala D.N.H. Peters, na sua obra, que nós já mencionamos em vários vídeos aqui escatológicos, The Theocratic Kingdom, ou o reino teocrático de Deus, tá bom? E é o que nós vamos falar logo em seguida. Como é que é esse reino teocrático de Deus? Nós precisamos compreendê-lo para falarmos mais sobre o reino de Deus. Então nós vemos que o reino teocrático de Deus, desde o princípio, né, existe esse plano designado por Deus para manifestar a sua soberania mediante o seu governo na esfera terrena até a consumação desse plano profético, quando a soberania universal for reconhecida sobre tudo e sobre todos, conforme Paulo afirma em 1 Coríntios 15, 24. Então houve sim um desenvolvimento contínuo, interligado e progressivo desse plano de Deus acerca das eras, tá? Eu te convido aqui a assistir um vídeo que nós fizemos, 7 vídeos só sobre o plano de Deus através das eras. Nós não vamos falar aqui sobre isso, que já falamos lá. Então, embora existam várias fases desse plano de Deus e meios diferentes pelos quais essa soberania foi exercida, ele, ou seja, o próprio Deus, constituiu o desenvolvimento em um único plano. E todo esse plano pode ser chamado de reino teocrático. O reino, teos aqui, Deus, e crático, governo de Deus sobre os homens, sobre a terra e sobre todo o universo criado. A palavra teocracia, né, foi definida da seguinte maneira: teocracia é o governo do Estado pela direção imediata de Deus. Jeová designou reinar sobre Israel da mesma maneira direta que um rei terreno governa sobre o seu povo. Ou seja, com sabedoria digna dele mesmo. Ele assumiu, o próprio Deus assumiu superioridade, não só religiosa, mas também política sobre os descendentes de Abraão. E ele, o próprio Deus, se constituiu, no sentido mais restrito do termo, o rei de Israel. E o governo de Israel tornou-se, em consequência restrita e literalmente, uma teocracia. O governo de Deus sobre os homens. Tem um teólogo chamado MacLean, ele define esse reino teocrático
da seguinte maneira, ele diz assim: o governo divino, por meio de um representante divinamente escolhido, que fala e age em nome de Deus, é um governo que tem referência especial, obviamente, à raça humana, apesar de uma última análise abranger todo o universo, obviamente, criado. Esse governante mediatório é sempre um membro da raça humana. E nós sabemos o que McLean está querendo dizer aqui. Está querendo falar que esse representante, obviamente, será apontado lá na frente, o Messias, que vai reinar no reino milenial. Tudo isso está na obra de McLean, Alva J. McLean, na sua obra The Greatness of the Kingdom, ou A Grandeza do Reino. Anotações de sala de aula que não foram publicadas, mas estão relatadas aqui por Dwight Pentecost na sua obra Manual de Escatologia, editora Vida, tá? Então, em toda essa discussão, as designações usuais do termo bíblico, o reino de Deus e o reino dos céus, que nós estamos falando, não foram usadas. Pré-milenaristas, né, somos nós aqui que cremos no milênio, que cremos na tribulação, todas essas coisas, estão acostumados, né, a designar o reino eterno como o reino de Deus e o plano terreno como o reino dos céus. Então, tal distinção categórica não parece ser apoiada pelo uso das expressões nas Escrituras. Ambas são usadas com relação ao reino eterno que nós estamos falando aqui. Mateus 6,33, Mateus 18, 3 a 6, Mateus 7, 21, Mateus 19, 14 e Marcos 10, 14. Tudo isso são ambas as expressões que são empregadas em referência a um futuro reino milenar, que é onde a gente quer chegar aqui através desse estudo sobre o reino de Deus. Então, finalmente, ambas as expressões são usadas, né, reino de Deus, reino dos céus, são usadas em referência à forma presente desse reino. Você pode ver isso em Mateus 13:11, em Marcos 4:11, em Lucas 8:10. A diferenciação não está nas expressões em si, mas no seu uso em cada contexto bíblico das Escrituras. Feinberg, um outro teólogo, ele diz o seguinte: no Evangelho de Mateus, o reino é designado de modo geral como o reino dos céus, enquanto o reino de Deus é mencionado poucas vezes no Evangelho de Mateus. A explicação do Dr. Voss, né, um outro teólogo aqui, erudito, é oferecida aqui. Mateus escrevia para os judeus, que tinham referência especial pelo nome Deus, Theos aqui no grego. Podemos notar bem que, apesar de sua evidente falta de percepção da verdadeira natureza do reino, e entenderiam, né, os judeus aqui facilmente o significado do reino dos céus, Marcos e Lucas, por outro lado, escrevem para os gentios, ou seja, para os não-judeus. Então usam as expressões o reino de Deus no lugar da outra que seria o reino dos céus. Então aqui a palavra o reino é caracterizada pelo reino dos céus, porque segue o padrão e a perfeição celestiais. E esse nome também se refere ao valor eterno e duradouro desse reino de Deus. Além disso, está em jogo a ideia de origem e de fonte celestial do reino, pois é o Deus dos céus quem o estabelecerá sobre a terra. Ou seja, o nome, o termo reino de Deus, é empregado porque realça um caráter espiritual desse reino e um domínio eterno do próprio Deus. A glória de Deus é seu principal e único objetivo, e a obra de Cristo, na qual ele busca somente glorificar o seu Pai, né? O Deus Pai é completa quando Deus é glorificado nesse reino. E esse é o objetivo e o propósito no reino de Deus. É o que nos diz Charles Feinberg na sua obra Pré-Millennial e Amillennials, na página 163 e 164. O Walworth, um outro teólogo, né, que contrapõe essa ideia pré-milenista, ele diz assim: embora os dispensacionalistas tenham a tendência de frisar a expressão reino dos céus como relacionada ao futuro reino messiânico, a expressão também se aplica ao reino na era presente. E também é verdade que a expressão reino de Deus é usada tanto para a era presente quanto o futuro reino messiânico. Ou seja, em outras palavras, nem a expressão reino de Deus, nem a expressão reino dos céus são em si mesmas termos técnicos aplicados ao reino messiânico. Em cada contexto,
pode-se apurar a referência a esses dois reinos, né? E essa forma presente do reino e ao futuro reino messiânico. É o que nos fala John F. Walworth na sua Biblioteca Sacra, página 110. Então, quando nós pensamos um pouquinho, né, no que afirma o Warner, né, as expressões reino de Deus e reino dos céus são usadas de forma intercambiáveis, né? Podem ser trocadas em diferentes contextos. Apesar de estarem em vista duas faces diferentes do reino, né? Ou seja, o reino aqui e agora, o reino dos céus, mas também o reino messiânico lá na frente, considera-se adequado referir-se aos aspectos eternos como o reino eterno, ao desenvolvimento desse reino no tempo como um reino teocrático. Ou seja, todo esse plano do reino teocrático deve ser acompanhado historicamente através das escrituras, é o que nos afirma Peters, tá bom? Logo em seguida nós vamos falar sobre esse reino teocrático lá no Éden, seria o nosso terceiro vídeo sobre o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês, continue conosco, dê um joinha, faça seus comentários sobre essa temática tão importante dentro do cristianismo, que é o reino de Deus, e continue conosco aqui, que a graça e a paz de Jesus venha sobre vocês. Clique aqui, siga as nossas redes sociais, compartilhe com outras pessoas, dê um joinha, faça seus comentários, louvado seja o nome do Senhor. O mais importante de tudo é isso: Jesus voltará para implantar um reino de graça e de glória sobre os homens. Esse reino teocrático de Deus haverá de ser implantado logo após a segunda vinda de Cristo em glória e graça, para destruir os seus inimigos sobre a terra e para implantar o seu reino milenial. Continue conosco, aprendendo mais sobre escatologia, sobre profecias. Que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.